Bom, glória a Deus. Graças a Deus por este dia. Hoje, dia 21, sábado, agora 8 horas e 2 minutos. Nós vamos começar aqui. Essa reunião foi criada com o tema de como destravar a sua vida. Então existem situações que podem trazer as amarras sobre a nossa vida, podem trazer travas, impedimentos sobre a nossa vida. E nós nos sentimos como se fôssemos impedidos de avançar, de conquistar. Parece que não tem avanço, parece que a gente nada, mas nunca chega na margem, né? E é exatamente sobre isso, esse tema, que eu acredito que muita gente talvez tenha dúvidas sobre como sair de uma situação assim. Por várias vezes eu passei por isso e eu não sabia, eu sentia que minha vida estava travada. Eu sentia que eu me esforçava, que a gente fazia o nosso melhor, mas as coisas não caminhavam, né? E tenho certeza que você já sentiu isso. Parece que não vai para frente, parece que as coisas não acontecem. E isso não é comum, tá? Você não pode viver, lógico, esperando o resultado. Mas tem coisa que trava a nossa vida. E a gente fica pensando, meu Deus, será que fizeram uma obra de bruxaria? Amém, fique em paz. Então a gente pensa, será que fizeram alguma macumba, alguma maldição jogaram na minha vida? Por que eu me esforço, eu sou uma pessoa boa, né, vamos dizer assim, e a minha vida não vai para frente? Por que as coisas parece que não andam, não caminham? Então, esse é o tema de hoje. Como destravar a nossa vida. E eu tenho certeza que você está aqui porque Deus, Ele quer abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que tem situações que você tem buscado e parece que não tem ouvido solução, resposta, e você precisa de um milagre de Deus sobre a sua vida. Então, o que é uma trava? Ou por que estamos travados? Como destravar? Vamos falar sobre tudo isso nesta aula de hoje, nesta reunião de hoje. Então a gente vai usar a Bíblia como base para a gente falar sobre esse tema da trava espiritual, né? Desse bloqueio, este impedimento que vem impedindo as pessoas de prosseguirem com o Senhor Jesus, né? De prosseguirem na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, profissional, na área da saúde. E parece que é como se a gente fosse impedido de avançar. Isso causa muita tristeza, ansiedade, preocupação, depressão, né? A gente pode sentir muita angústia e tudo que é ruim vai acumulando dentro do nosso coração. Então, como isso pode chegar a acontecer em nossa vida? Como vemos chegar numa situação dessa? Porque tem situações que são tão difíceis para mim até hoje. Então, tudo isso acontece por causa, né, da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos. Então, nada é por acaso. Para uma enfermidade começar a atingir a minha saúde, primeiro ela é gerada na minha alma, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, sobre todas essas travas que podem estar impedindo a nossa vida, este bloqueio, né? Então, vamos começar lendo a palavra do Senhor. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2. Novo Testamento. Glória a Deus, 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 4. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, vai dizer assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana,
mas em demonstração do Espírito e de poder. Então a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Glória a Deus. Então, vamos colocar aqui como ponto, ter sabedoria. Então, a primeira coisa que você tem que buscar é sabedoria. E aí isso vai englobar diversas áreas. Então, sabedoria, guarda isso na sua cabeça. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisa ter sabedoria para lidar com as situações, com as fases da sua vida. Então, primeiro aqui a palavra do Senhor aqui começa dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 4, sobre a autenticidade, né, sobre a demonstração de poder do Espírito que Paulo pregava. Ou seja, a pregação de Paulo, ela não era fundamentada, ela não era baseada em sabedoria humana. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela consiste em demonstração do Espírito de poder. Ou seja, a manifestação de cura, é a manifestação de libertação, é a manifestação da glória de Deus, onde um milagre acontece, um milagre criativo, um milagre extraordinário. E a gente começa a ver aquelas coisas que parece que foi combinado, que parece que alguém pagou para aquilo acontecer. Não, mas a perna cresceu, mas o braço cresceu, a coluna entrou no lugar, a pessoa foi curada de autismo, a pessoa foi curada de diabetes, a pessoa foi curada de cegueira, problema de audição, surdez, problema de catarata, e um milagre aconteceu. E peraí, como que isso acontece? Então existe uma série de coisas que acontecem no mundo espiritual para que aquele milagre aconteça. Mas a gente sempre tem que ter como base o quê? A sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus não é a sabedoria humana. A sabedoria de Deus, ela vai dizer que nós recebemos lá na cruz a cura, o milagre. Então, ou seja, Jesus, Deus já fez a parte dele. Então nós temos que ter agora sabedoria, conhecimento para fazer a nossa parte, para desempenhar o nosso papel. Então a primeira coisa aqui sobre sabedoria. A pregação de Paulo não consistia, não era fundamentada na sabedoria natural. Olha aqui Tiago, abra comigo aí na carta de Tiago, capítulo 1, verso 5. A carta de Tiago, Novo Testamento, finzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 1, verso 5, depois de Hebreus. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, o primeiro ponto é a sabedoria. Mas, bispo, eu não tenho sabedoria. Mas a gente tem que pedir a sabedoria a Deus. Então, inteligência você consegue lendo um livro. Inteligência você consegue fazendo um curso, fazendo uma faculdade. Você vai trabalhando o seu intelecto e você vai desenvolvendo a sua inteligência. E conforme você vai estudando diversos assuntos, você vai abrangendo um conhecimento mais extenso, mais profundo sobre diversos assuntos. Agora, sabedoria não é conquistada de forma a estudar como a inteligência. A sabedoria, ela é dada por Deus. Não é o que diz aqui? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente. Deus dá a sabedoria. E isso é muito forte. Porque tem muita coisa que é Deus quem dá. Tem bênçãos espirituais. A cura, quem dá a cura? A libertação. Quem dá a libertação? Um milagre.
uma oportunidade, por exemplo, profissional, familiar. Quem concede isso? É Deus. Isso é muito forte. Os dons espirituais, o dom de discernimento de espírito, o dom de revelação, o dom de cura, o dom de orar em línguas, o dom do discernimento, né? O dom da variedade de línguas, o dom da profecia. Quem dá tudo isso? É Deus. E aí vem aqui uma passagem muito importante. Uma passagem muito importante em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15. É Bíblia. Está na mesma Bíblia que você lê. A mesma Bíblia que eu leio, a Bíblia que você lê. Nós lemos a mesma palavra. Deus dá o quê? Sabedoria. Mas Deus não dá para todo mundo. Mas aqui está escrito que Deus dá liberalmente e não lança em rosto. Peça e ser-lhe-á dado. Mas Deus não dá para todo mundo. Porque não é todo mundo que tem sabedoria. Então, se eu pedir sabedoria, Deus vai me dar sabedoria? Talvez não. E por quê? Se a Bíblia está dizendo que Deus dá, por que Deus não me deu algo que eu pedi? Porque tem algo que está travando a sua vida. Tem algo que está travando as respostas de oração. Você pode orar 19 anos por uma coisa. Ana orou 25 anos. 1 Samuel, capítulo 1. A Bíblia vai dizer que Ana orou por 25 anos. Mas ela não recebeu. Por 25 anos ela pediu um filho. Mas Deus não deu. Pegou isso? É muito forte isso. E qual é esse segredo? Por que a gente lê a Bíblia e não entende? Porque a Bíblia vai dar essa resposta para a gente lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, no verso 11. Que a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Isso é Jesus explicando para os discípulos. Ou seja, a Bíblia ela fala muito mais do que a gente consegue entender. Porque a Bíblia é um livro espiritual. E se eu, carnal, com entendimento do intelecto humano, da sabedoria humana, tento interpretar a Bíblia de forma natural, eu não vou entender o que o livro espiritual está falando no mundo espiritual. Agora, quando eu sou espiritual e leio este livro espiritual, eu vou entender, Deus vai me trazer uma revelação, uma compreensão, e isso vai ficar claro para mim. E é exatamente isso. Deus não dá sabedoria para todo mundo. Deus dá sabedoria para os espirituais. Anote isso. Deus dá sabedoria para os espirituais. Olha aqui o que diz em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Presta atenção. A gente às vezes fica desatento e não entende. O homem natural. Está falando de quem? De uma pessoa natural. Uma pessoa natural não compreende as coisas do espírito. O que é natural, o que é focado no mundo físico, o homem carnal não entende as coisas do espírito. Porque parecem loucura. Ah, você ora demais. Ah, você é religioso. Ah, fazer 40 dias de jejum? Você é louco. Isso aí é loucura. É porque quem é carnal não discerne as coisas espirituais. Se Deus mandou Jesus ficar 40 dias sem comer, ele vai morrer, ele vai viver? Ele vai viver. Porque Deus sustenta ele naquilo que Deus chamou ele para fazer. Se Deus te deu filho para criar, neto para orar, é porque Deus vai cuidar do seu neto. É porque Deus vai cuidar do seu filho. Deus não dá a batalha que a gente não pode vencer. Mas por que tem coisas que estão travadas na nossa vida? É porque eu e você temos um papel a cumprir, nós temos uma posição para estar e muitas vezes nós não estamos. Eu e você fomos criados e chamados para sermos homens e mulheres de Deus espirituais, cristãos espirituais, e muitas vezes somos cristãos carnais. Cristãos
que vivem só pelo físico, pelo material. Então, existe, é claro, obra de bruxaria, voodoo, macumbaria, feitiçaria, maçonaria, etc, etc. Existe. O reino das trevas é real, o mundo espiritual é real. Os demônios são reais. Então, se alguém fizer algum mal espiritual contra a sua vida, se um demônio usar, algum feiticeiro, etc., mas vamos direcionar para os demônios, se o diabo fizer algum mal contra a sua vida, uma maldição, seja o que for, se você é um homem, uma mulher espiritual, a proteção do Senhor está sobre a sua vida. Agora, quando nós somos carnais, nem precisa uma macumba, nem precisa uma bruxaria. A nossa própria distância do Senhor nos destrói. O nosso próprio se afastar de Deus é a nossa ruína. Então, pior do que aquele que nunca ouviu falar de Jesus é aquele que conhece, aquele que ouviu, mas não põe em prática, vive de forma a negligenciar o seu compromisso com Deus. Então, olha o que está falando aqui. O homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem ou se entendem espiritualmente. Está pegando isso? Então, muitas vezes que você não entende o que Deus está fazendo é porque você está na carne. Você está arrependido, não está com remorso, está preocupado com as consequências do pecado. Não um arrependimento sincero. Quantos casos, quantas polêmicas a gente tem visto hoje em dia que poderiam ter sido evitadas se a gente fosse cristãos espirituais. Olha aqui o versículo 15. Mas o que é espiritual, agora está falando do cristão espiritual. O cristão espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Então o espiritual ele vai compreender as coisas de Deus. Mas ninguém vai entender o que ele está fazendo. Peraí, mas ele está fazendo esse jejum? Mas está fazendo esse propósito? Peraí, mas você está orando na criança, mas a oração não vai ter efeito nenhum. Você está ungindo essa criança? Você está ungindo esse enfermo? Você está ungindo esse carro? Você está profetizando? Você está declarando uma bênção? Mas isso aí é tentar atrair energia positiva. Isso aí isso aí é declarar vitória, é entender o mundo espiritual. Então, quando a gente entende o mundo espiritual, a gente começa a se movimentar sabendo como andar. O cristão carnal, ele é como um elefante numa loja de cristal. Ele não sabe se movimentar no mundo espiritual. E tudo que ele faz, ele quebra uma coisa, ele faz uma besteira aqui, vai dando tudo errado. E ele começa... O diabo não tem trabalho nenhum para destruir essa pessoa. Ela mesma vai tomando atitudes que vão destruindo a sua vida. E vão atraindo maldição, e vai atraindo desgraça, e vai atraindo amarras, prisões, vícios, uma série de problemas e enfermidade. Então, todos nós temos que compreender como é essa trava, como eu venço, como eu supero isso. Então, guarda isso. Deus só dá as coisas para os espirituais. Deus dá sabedoria para o ímpio? Não. Deus dá sabedoria para o carnal? Não. Deus dá sabedoria para o espiritual. Amém? Glória a Deus. Olha aqui. As coisas espirituais são entregues aos espirituais. Se você é carnal e quer receber algo de Deus, não pode receber porque você é carnal. Amém? Então, não é que Deus não queira lhe dar. Pelo contrário, lá na cruz, Deus já nos deu, junto de Jesus, todas as coisas. Mas não podemos receber sendo cristãos carnais. Para nós recebermos qualquer coisa de Deus, primeiro temos que ser ou nos tornar espirituais. Então isso aqui é muito importante. Se você é carnal, tem que deixar de ser carnal para se tornar espiritual. Agora, o que é um cristão espiritual? O que é ser espiritual? Reflita um segundinho sobre isso. O que é ser espiritual?
O que é ser carnal? Exatamente. O que é exatamente? Aí a gente vai abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, na sequência. 1 Coríntios, capítulo 3. A gente leu o capítulo 2, agora vamos para o capítulo 3, verso 1, 2, 3 e 4. Que vai dizer assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha que interessante isso. Então eu, irmãos, não pude falar com vocês como cristãos espirituais, mas como cristãos carnais, porque são meninos em Cristo. Primeira característica de um cristão carnal: é imaturo, é uma criança, age como criança, é competitivo, é ciumento, é invejoso, faz birra, é egoísta e assim por diante. Então, primeira característica de um cristão carnal: o cristão carnal é um menino, é uma criança, uma menina. Implica com coisa pequena, implica com besteira. Isso significa que essa pessoa, que eu sou a pior pessoa do mundo? Que Deus não me ama? Pelo contrário, Deus me ama, Deus quer me salvar, Deus quer me ajudar, mas Deus quer que eu amadureça, Deus quer que eu me desenvolva em meu caráter, em minha personalidade, para eu mudar o meu comportamento. Então, o que Deus quer? Que eu me torne espiritual. E o espiritual, ele é maduro. Ele é maduro. Então nós temos que amadurecer espiritualmente, emocionalmente. Parar de depender, né, ser carente emocionalmente dos outros e ser dependente de Deus. Depender do seu relacionamento com Deus. Confiar de verdade em Deus. Amém? Então, versículo 2. Com leite vos criei, e não com manjar, comida, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Ou seja, eu não dei uma palavra, um ensino para vocês, como pessoas maduras, espirituais, porque vocês não eram espirituais. E agora também ainda não são. Então é isso que Paulo está falando para a igreja ali de Corinto. Vocês não eram espirituais. Por isso, por causa da sua imaturidade, eu não pude ensinar segredos, ensinar ensinamentos profundos para vocês. E agora, vocês ainda não são espirituais. É isso que ele está falando. Ou seja, segundo ponto, uma pessoa carnal não consegue se aprofundar na Bíblia, na leitura da Bíblia. Uma pessoa carnal, ela fica bocejando, porque a tua carne não quer ler a Bíblia. Então, quando você se torna espiritual, você não lê a Bíblia porque tem vontade ou não. Você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. E quando você percebe, você tem tanto prazer, tanta satisfação em ler a Bíblia, que se você pular um dia sem ler a Bíblia, você se sente mal. Você se sente incomodado. E isso é o quê? É uma pessoa que tem 30 anos de igreja, 50 anos de igreja, vamos lá, 60 e cacetada anos de igreja. É uma pessoa espiritual? Não. E uma pessoa que está um ano na igreja é espiritual? Não. Então não é tempo de igreja, não é tempo de cristandade. Eu sou cristão há tantos anos, mas é uma decisão de agir no seu relacionamento com Deus. Então não importa se eu cresci na igreja, se a minha tia, meus tios, minha mãe, meu pai, meu avô, etc, etc, me levava para a igreja. Importa se eu me movimentava em meu coração, em entregar o meu coração a Deus, em oração, em leitura da palavra. E se eu decidir ter um relacionamento com Deus, isso é diariamente. Então, todos os dias, eu escolho confiar em Deus ou não? Eu escolho perdoar ou não? Como eu escolho ter o meu relacionamento com Deus? É exatamente intimidade, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que é intimidade? Ou como conquistar essa intimidade? Vamos falar sobre isso. Versículo 3. Porque ainda sois carnais. Paulo está falando para a igreja de Corinto. Vocês ainda são carnais. Porque havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, né, que seria divisões, não sois, porventura, carnais? E não andais segundo os homens, ou seja, segundo os ímpios? Sabe o que Paulo está falando aqui?
vocês são carnais, porque entre vocês é possível ver um que tem inveja, o outro que está criando contenda, o outro que está criando divisão, não quer que haja perdão, reconciliamento. Porventura vocês não são ainda carnais? Não agem igual os ímpios? Os homens que não são cristãos? Igual o pessoal do mundo que briga? Não quer saber? Não fala mais comigo. Não quero mais saber também. Tudo isso é a prova de que você ou eu somos carnais. E quando somos carnais, não podemos receber de Deus. A nossa vida está travada. A nossa vida não anda. A nossa vida não vai para frente. É muito sério isso. Versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Ou seja, havia rivalidade, competitividade, um querendo ser superior, um querendo mostrar superioridade ao outro, né? Querendo mostrar que Paulo era maior, o outro falava que Apolo era maior, e eles competiam entre os seus professores, os seus mestres. E Paulo está falando, isso é coisa de gente carnal, né? Deus não chamou vocês para serem carnais. Olha aqui. Quando vivemos na prática do pecado, somos carnais. Vivemos guiados pela carne, para satisfazer os prazeres da carne. Mas quando dizemos não para o pecado e vivemos uma vida plena de obediência a Deus, então somos verdadeiramente espirituais, pois vivemos pelo Espírito para satisfazer a vontade de Deus, que é nos santificar. Glória a Deus. Eu não vou entrar em temas polêmicos aqui, que não é o meu objetivo, tá? Mas vamos tratar o pecado aqui de forma genérica, tá bom? Então, se você vive pelo prazer, pelo pecado, você é carnal. Se você vive pelo que é mais fácil, porque geralmente o que é mais fácil nem sempre é o que vai ser a vontade de Deus. Às vezes é mais fácil ficar sem conversar do que perdoar. Às vezes é mais fácil dizer sim para um desejo que você tá do que você dizer não. Às vezes é mais fácil você ceder a sua vontade ou a vontade de outro do que você tentar ir para uma conversa, um diálogo ou tentar refrear aquela situação negativa. Então, quando você genericamente pratica o pecado, vive nessa prática do pecado, você é um cristão carnal. É o que a Bíblia fala também lá em Gálatas capítulo 5, ali no verso 19, né, Gálatas 5:19, vai falar sobre as obras da carne. Então, os prazeres sexuais, os prazeres da glutonaria, a preguiça, tudo isso são coisas que eu e você temos que lutar, tá bom? Então, quando eu passo a não fazer mais a vontade da minha carne, quando eu passo a dizer não para o pecado, quando eu passo a obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, obedecer a minha liderança, minha cobertura espiritual, eu não me torno, mas eu estou vivendo, né? Então podemos dizer me torno, mas eu estou vivendo como um cristão espiritual. Logo, eu me tornei um cristão espiritual. Entende? Que seria nos santificar, nos separar do pecado. Aí eu coloquei aqui uma pergunta pra gente. Como deixar de ser carnal, um cristão carnal? Como me tornar um cristão espiritual? A resposta é bem simples. Ó. É necessário ter algo que a maioria já perdeu. Como me tornar um cristão? Como deixar de ser um cristão carnal e como me tornar um cristão espiritual? Pensa um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente faz coisa errada. Às vezes eu e você falamos coisas erradas. Às vezes eu e você podemos ter um pensamento errado, um olhar errado, um julgamento errado. E como eu deixo de ser carnal para me tornar espiritual? Aí eu coloquei, é necessário ter algo que a maioria já perdeu. E o que é isso? O que a maioria dos cristãos hoje perderam?
temor a Deus. Provérbios capítulo 9, verso 10. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Então, o temor do Senhor. Hoje em dia as pessoas perderam o temor, não têm mais respeito, não temem mais a Deus. Eles vivem vivem para si mesmo, como se eu e você tivéssemos sido criados por Deus para nossa satisfação pessoal. Como se Deus fosse devedor de alguma coisa, como se fosse obrigação de Deus nos curar, como se fosse a obrigação de Deus nos libertar, como se fosse a obrigação de Deus fazer algo para nós, como se Deus devesse para nós. Não, eu sou cristão, eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus. Deus tem que me curar, Deus tem que fazer um milagre em minha vida. Mas Deus não deve nada para a gente. Deus não precisa fazer nada. Então, temer ao Senhor é reconhecer que eu sou inferior. Eu tenho que abaixar meu nariz. Eu fui criado para adorar a Deus. Eu fui criado para obedecer a Deus. Não porque, eu vou para a igreja, Deus tem que fazer, Deus tem que abrir uma porta de emprego, Deus não tem que fazer nada. Deus já fez, mas não precisava. Deus não deve nada para a gente. Deus não precisa de nós. Não somos necessários para que Deus exista. Deus nos criou. Nós quem precisamos de Deus. Somos nós quem precisamos do milagre de Deus. Então, quando Deus fez tudo por nós lá na cruz, agora corresponde a nós, agora depende de nós fazer a nossa parte. Agora cabe a nós fazer o nosso papel. Amém? Então, o princípio aqui da sabedoria é o quê? É o temor do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é sabedoria, foi o que a gente falou. Mas como eu tenho sabedoria? Sendo espiritual. E o que é ser espiritual? É temer ao Senhor. A pessoa que teme ao Senhor, ela se santifica. Ela busca fazer a vontade de Deus, quer se afastar do pecado. Deus, ele é zeloso. Deus, ele é ciumento no sentido não pejorativo, mas no sentido de ele quer a gente só para ele. Não quer dividir a gente com o pecado. Entende? Olha aqui, ó. Ser espiritual é temer ao Senhor. Hoje as pessoas não estão preocupadas com isso. Em alguns lugares só se prega para emocionar as pessoas e fazer chorar sem reconhecer Cristo como autoridade sobre sua vida, sem reconhecer os seus pecados. E sem o temor a Deus, muitos não terão bons resultados e suas vidas continuam vazias, sempre tentando preencher um vazio dentro de nós com os prazeres desta vida. Mas só Deus pode preencher o nosso vazio. Então, o que está falando aqui é que quando nós somos espirituais, a gente vai temer a Deus. A gente vai buscar fazer a vontade de Deus. E hoje em dia tem lugares que pregam, eu não vou falar aqui para falar mal de ninguém, não é o foco, mas a gente muitas vezes aceita um evangelho de que a gente se emociona com a pregação, a gente fica apaixonado por Deus de certa forma, né, ou pelo que Ele pode dar, romantizado ali, pela nossa importância do relacionamento com Deus, queremos essa intimidade, mas a gente se esquece da grandeza de Deus, da onisciência de Deus, de que nós temos um vazio que só Deus pode preencher. E esse vazio é num relacionamento de temor, de intimidade. Não é ter medo de Deus, não é fugir de Deus, mas é sempre reconhecer, sempre ao lavar o rosto, por exemplo, de manhã, se lembrar do seu batismo, lembrar que Deus perdoou os seus pecados, lembrar que nós somos pecadores, lembrar que já fizemos tanta coisa errada e Deus nos amou, e Deus entregou o seu Filho. Todos os dias devemos lembrar, devemos orar, devemos
começar o dia pedindo a companhia, a presença de Deus. Então, o dinheiro, né, que muita gente busca, ele pode sim trazer prazeres, trazer momentos de muita alegria, de muita felicidade. Você não vai estar triste, por exemplo, quem está com fome e vai pegar um dinheiro e comprar uma boa comida, não sei, uma pizza, alguma coisa que você gosta, você não vai estar triste comendo a pizza. Provavelmente você vai estar muito feliz, né? Claro que existem outras situações, mas o dinheiro ele traz sim prazeres, né? A gente não pode ser enganoso dizendo que o dinheiro não traz felicidade ou tratar o dinheiro como algo ruim, algo pejorativo. Pelo contrário, o dinheiro é muito importante. O dinheiro é o que vai fazer a gente sobreviver ou viver com uma vida abundante nessa terra. Para sobreviver ou para ter uma vida abundante é necessário dinheiro. Mas não é porque o dinheiro é extremamente necessário e ele é muito bom, ele traz sim muita coisa boa, muito conforto, não é por causa disso que ele tem que substituir a Deus e tentar usar para preencher o nosso vazio. Ou seja, o dinheiro não pode ocupar o nosso coração. O dinheiro não pode ser mais importante do que estar com Deus. Por exemplo, se eu vou ter que trabalhar no momento que é o único dia da semana que eu tenho para ir à igreja, é melhor eu não trabalhar com essa profissão. Lógico, e aí entra um monte de outras situações de aconselhamento, mas vamos deixar assim de uma forma que fique clara. É mais importante o meu relacionamento com Deus do que o meu relacionamento com o dinheiro. Porque se hoje eu perder todo o dinheiro, eu tenho Deus. Deus ele vai me dar saúde, vai me capacitar e eu vou prosperar, eu vou ganhar o dinheiro de novo. Mas se eu perder Deus, nem todo o dinheiro do mundo pode me fazer ter Deus de volta. Não, porque Deus não se consegue intimidade com Deus, ou não se consegue salvação com o dinheiro. O dinheiro ele compra muita coisa, mas ele não compra saúde. O dinheiro não compra sono. O dinheiro não compra paz. O dinheiro não compra amor. O dinheiro não compra salvação. Então, muita gente tem um vazio dentro de si e não consegue se desenvolver nesse relacionamento com Deus. Eu coloquei assim, ó, em outros lugares é muito mais interessante pregar bênçãos materiais ou até a justiça divina, como se fosse a sua vingança executada pelo próprio Deus. Tudo isso mesmo Jesus tendo dito e ensinado. Lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, no verso 33. Para buscar primeiro as coisas espirituais e as coisas desta vida, deste mundo, nos serão acrescentadas. Ou seja, a pregação do Evangelho, ela tem que vir de encontro a nós para nos lembrar do temor do Senhor, das nossas falhas, do vazio dentro de nós. Que nós devemos buscar as coisas espirituais e não as materiais, não este mundo. Então é claro que quem já passou fome nunca mais quer passar fome. É claro, é evidente isso. Mas a gente não pode inverter os valores. E hoje está tudo invertido. Em muitas casas, em muitas famílias, está tudo invertido. Em muitas nações, em muitos estados, em muitos lugares, a pessoa deturpou, a mente dela está deturpada e ela vê tudo de ponta cabeça. Então, você ir à igreja para buscar uma bênção material, digamos assim, não é errado, tá? Não é errado. Mas não pode ser o seu maior motivo, não deve ser o seu motivo principal de ir à igreja. Você tem que ir à igreja com o coração desejoso, não de ouvir a mensagem do pregador, não de ouvir uma profecia, receber uma oração, embora, eu repito, tudo isso é bom, tá? Eu não estou aqui falando mal da pregação, eu não sou contra nada disso, pelo contrário, eu faço tudo isso. A gente trabalha com campanha, com oração, com libertação, com curas, muita pregação, muita palavra, mas o mais importante na vida de um ser humano é o seu relacionamento com Deus. E hoje a gente se relaciona mais com o celular, hoje a gente se relaciona mais com dinheiro,
do que com Deus, cada vez menos com as pessoas, cada vez menos fisicamente e cada vez menos com Deus. Então, primeiro as coisas espirituais e as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando você passa de ser uma pessoa carnal para espiritual, você vai quebrar essa trava, você vai arrancar essa trava, não é com uma oração forte, não é com um jejum de 40 dias, de 15 dias, de 24 horas, de 3 dias. Não é com nada disso. Você quebra isso obedecendo a Deus. Você quebra isso buscando um relacionamento com Deus, né? Olha o que a Bíblia aqui vai dizer aqui, ó. Em sua promessa, Deus não excluiu nenhum aspecto das nossas necessidades. Pelo contrário, Ele oferece a nós bênçãos materiais, emocionais e espirituais. Porém, Deus nos deixa claro que isso não é o mais importante. Ele nos ensinou que primeiro devemos buscar as coisas espirituais, é o que a gente está falando. E é exatamente o temor a Deus que devemos buscar. Exatamente ser cristãos espirituais. Então você tem que buscar o que se você é um cristão carnal? Tem que pedir a Deus ajuda e se esforçar, né, fazer a sua parte também, mas pedir a Deus para que Deus te transforme em um cristão espiritual, para que Deus te ajude a ter o temor do Senhor, a temer a Deus, a respeitar a Deus. Amém? Porque Deus só entrega para aqueles que são espirituais, para aqueles que temem ao Senhor. Amém? Tá pegando até aqui? Se você é carnal e precisa se tornar espiritual, o primeiro passo é se arrepender e confessar os seus pecados. Depois de se resolver com Deus, chega a hora de se resolver com as pessoas. Amém? Então, depois de se acertar com Deus, de fazer as pazes com Deus, chega a hora de fazer as pazes com as pessoas, que é perdoar e pedir perdão, fazer as pazes. Por isso é muito importante você dar o passo fundamental, que é antes de ser de verdade alguém espiritual, é vencer o orgulho e a soberba. Amém? Por que vencer o orgulho e a soberba? Lá em Provérbios, Provérbios capítulo 11, no verso 2, vai dizer assim: vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então Deus dá graça aos humildes, não é isso? Mas Deus rejeita os soberbos. Então, aquele que é soberbo, o que vem até ele? O que ele atrai para a vida dele? O que ele vai colher na vida dele? Afronta. Mas e aquele que é humilde, né? Não é humildade financeira, uma pessoa com um custo, uma baixa renda financeira. Mas é uma humildade de caráter. É a humildade de você não ser aquela pessoa orgulhosa, mas você reconhecer os seus erros, você estar disposto a pedir perdão, a ser perdoado, disposto a abrir mão da razão, de ser o dono da verdade, né? De ser egocêntrico, de ser narcisista, e ser aquela pessoa que vai dar o primeiro passo, de fazer as pazes. Então, com o humilde está a sabedoria. Olha de novo, sabedoria. Então, a pessoa aqui, ó, com a soberba vem a afronta, mas com a humildade vem a sabedoria. O humilde é também temente ao Senhor. O humilde é também temente ao Senhor. Já o orgulhoso se afasta de Deus e vai pouco a pouco se afastando de Deus e perdendo o temor do Senhor. E se torna uma pessoa carnal. Talvez foi assim que você, fomos ficando carnal, fomos nos afastando de Deus por causa do orgulho, por causa da soberba. O orgulho, ele vai nos impedir de pedir o perdão e de perdoar. O orgulho vai nos impedir de confessar os nossos pecados. E ainda vai nos impedir
de perdoar aquele que errou, né, contra nós. Só que você também já errou muito e Deus te perdoou. Exatamente. Eu e você já erramos muito. Eu e você já falhamos muito e Deus perdoou a gente. Eu e você já nascemos pecadores e Deus ele entregou o seu Filho por nós. Você continua errando, porque é normal errar. Não me refiro a uma vida de pecados, mas somos pessoas imperfeitas. E como podemos cobrar perfeição do outro, sendo nós mesmos falhos e imperfeitos? Agimos como hipócritas, como orgulhosos, e nos achamos melhor que o nosso próximo. É isso. A gente se acha melhor, a gente se acha superior. Ah, porque aquela pessoa, olha as besteiras que fala, olha como que faz, olha como que trata os outros. Aí a gente se acha superior, né? Não estou dizendo que a pessoa não errou, mas não é porque eu estou certo nisso que eu sou melhor que aquela pessoa, que eu sou superior àquela pessoa. Pelo contrário, em todo momento eu estou errando, em todo momento eu estou recebendo perdão, a misericórdia de Deus. Aí eu sou um hipócrita, porque eu quero receber o perdão de Deus, mas não quero perdoar meu próximo. Eu quero o perdão de Deus, mas não quero confessar os meus pecados. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ser condenado. Mas a Bíblia diz que são pelas pequenas coisas. Você não vai para o inferno só pelas suas atitudes ruins, mas pelas palavras ruins, pelos pensamentos ruins, pelas emoções ruins, pelo que você sente. Então você tem que sim mudar o seu comportamento, mas também mudar a sua mente, suas palavras, suas emoções, controlar melhor os seus sentimentos. Mas como controlar o sentimento? Você não pode impedir um pássaro de voar por cima da sua cabeça, mas você pode impedir ele de pousar sobre a sua cabeça e fazer um ninho, né? Da mesma forma, você não pode impedir um sentimento, uma emoção, um pensamento de passar pela sua cabeça, de passar pelo seu coração. Vai vir aquele sentimento ruim, vai vir aquele pensamento ruim. Você não pode impedir de passar, mas você pode impedir dele fazer um ninho na sua mente, de fazer um ninho no seu coração. Quando aquele sentimento tenta se alojar, quando aquele pensamento ruim tenta se alojar, fazer um ninho e fazer morada em você, você não pode deixar. Você tem que enxotar ele. Não, esse pensamento não. Eu não aceito você na minha mente. Essa pessoa é da minha família, ou essa pessoa precisa de Deus, precisa de perdão. Deus vai mudar, assim como Deus me mudou, assim como Deus mudou tanta gente, Deus vai mudar essa pessoa. Então a gente tem que ir contra esse pensamento negativo e contra essa emoção negativa, tirar isso e substituir rapidamente por um pensamento de fé, por uma emoção de esperança em Deus. Amém? Então nós somos seres humanos, né? Somos espírito, temos uma alma e moramos em um corpo. Eu não sei se eu falei isso aqui, eu coloquei aqui, mas o que fala na oração do Pai Nosso? Perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, como eu perdoo, né, o meu próximo, aqueles que têm me ofendido, aqueles que têm os meus devedores. Então, se eu não perdoo, olha só, a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, né? Não é a oração que eu faço, eu vou mudar a forma que eu oro. Não resolve nada. Porque Jesus ele ensinou justamente porque é dessa forma que acontece. Deus ele só nos perdoa se nós também perdoamos. Porque é muita hipocrisia. Deus não aceita isso. É muita hipocrisia você não viver em paz com aquela pessoa que para você aquela pessoa é uma cruz, aquela pessoa muito difícil. Talvez no trabalho, talvez na família. E quando eu falo, talvez você já venha aquela pessoa na cabeça. Eu falando aqui, agora 8h51, talvez já venha aquela pessoa, já venha na sua memória. Nossa, essa pessoa é muito difícil de lidar. Essa pessoa tem que orar por ela. Tem que perdoar. Entendeu? Não estou dizendo que você tem que viver uma história de romance, de amor, de viver todos os dias, acordar, aquele café da manhã Doriana, sabe? De televisão. Todo mundo na mesa, passando pão. Não é isso que eu estou falando. Que tem que viver
juntinho, grudado, mas tem que viver em paz. Não pode ter contenda, não pode ter ressentimento, não pode ter mágoa. Tá entendendo? A gente não pode estar com um desejo de, não quero nem ver essa pessoa na minha frente. Deus me livre. E isso é uma trava muito grande para a nossa vida. E eu estou falando de coisas que eu também estou passando processos com Deus. Eu também tenho dificuldade. Eu também sou um ser humano. Eu também tenho falhas. Eu também passo pelo tempo do processo de Deus, assim como você. Mas olha aqui, nós somos seres humanos, somos espírito. Temos uma alma e moramos em um corpo. Somos espírito, temos uma alma e moramos em um corpo. Então a alma, ela é o que liga. Ó, a alma toca tanto no polegar, tá? Polegar. O polegar é a nossa alma. E o indicador é o espírito. E o dedo médio? O dedo médio é a nossa carne. Então a nossa alma, ela toca tanto na carne quanto no espírito. Toca os dois. Então a alma, ela é a ponte. Tá entendendo? A alma, ela é a ponte que liga o espiritual e o físico. Já vamos encerrar. A alma é a ponte que liga as duas esferas, espiritual e material, corpo e espírito. Eu coloquei assim, ó. Precisamos vencer o orgulho, porque a enfermidade se origina na alma. Aonde se origina a enfermidade? Meu irmão, minha irmã, a doença, ela nasce aonde? Na nossa alma. Por causa do quê? Por causa do orgulho. Então a enfermidade, ela começa na nossa alma por causa do orgulho. A mágoa, ela é um registro em nossa alma de algo que aconteceu em nossa história, em nossa trajetória. E a gente só consegue apagar esse registro, a gente só se livra dessa mágoa quando a gente apaga, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente confessa o nosso pecado, quando a gente quebra esse orgulho, quando a gente quebra, né, essa soberba. Então, olha aqui, deixa eu ler esse pedacinho aqui. A gente não consegue apagar o registro da mágoa e não se livra da mágoa por causa do orgulho. Nós até sabemos que estamos certos, nós sabemos que temos razão, mas muitas vezes ter razão ou estar certo, né, não significa ser espiritual. Você pode ter razão, mas você vai ter que ser carnal para isso. Você pode ter razão, você pode estar certo, mas o preço é muito alto, é se afastar de Deus. Tá entendendo? Não estou dizendo que você tem que abaixar a cabeça porque está errado. Toda verdade tem que ser dita com muita calma, tom de voz baixo. Não é isso. A verdade tem que ser dita. Mas a gente está sempre orgulhoso, achando que tem razão, que a gente está certo. Sim ou não? É claro que sim, né? São seres humanos, não é só comigo, né? Olha isso. Precisamos entregar para Jesus tudo isso. Confiar que Ele vai nos ajudar a superar qualquer dificuldade. Você precisa entender que tudo isso que você não consegue resolver, você tem que dobrar os seus joelhos ou sentar numa cadeira, tirar o seu momento com Deus. Não sei se você vai fechar a porta do quarto, ou se é no banheiro, no trabalho, não sei, na faculdade, na escola, e você vai orar. E quando você estiver orando, você vai dizer a Deus: Senhor, eu não consigo vencer esse orgulho. Eu não consigo vencer essa mágoa. Eu não consigo perdoar. E eu entrego ao Senhor a minha mágoa, o meu orgulho. Eu entrego ao Senhor esse sentimento, isso que me impede de me relacionar com essa pessoa. E aí você ora agradecendo. E eu te agradeço. Porque eu sei que o Senhor
vai me ajudar a superar essa dificuldade. Ah, uma situação de enfermidade, você tem que confiar que o Senhor vai te ajudar a superar qualquer dificuldade, tá bom? Ó, devemos nos reconciliar com as pessoas. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou: perdoa-me assim como eu perdoo o meu próximo. Depois de vencer o orgulho, depois de eu estar bem com Deus e bem com o meu próximo, eu pedi perdão, eu perdoei, mesmo tendo razão, mesmo achando que quem está errado é outra pessoa, peça perdão, porque para a visão daquela pessoa, na interpretação daquela pessoa, pode ser você que esteja errado, tá bom? Então, estar certo é uma questão de interpretação. Na sua cabeça é você que está certo, na cabeça da outra pessoa é ela que está certo. E na verdade ninguém está certo, porque está certo quem perdoa, está certo quem busca estar em paz com todos, não está certo quem tem razão. Tá bom? Então, depois de você vencer esse orgulho, e esse orgulho ele impede a gente de confessar o pecado. Na Igreja Católica, eles seguem à risca isso de confessar o pecado. Existe ou existia, né, não sei como que é hoje, mas existia, a gente vê inclusive em muitos relatos de filmes ou histórias contando sobre o confessionário, né, que é aquele quartinho, aquela salinha ali, aquele palanquinho de madeira, né, uma salinha que você entra e confessa os seus pecados para o padre, né? Então, confessar os pecados é muito importante. Ainda existe? Amém. Então, o confessar pecado é muito importante, né? E a gente, a Igreja Católica, ou nós, a gente vem desse início da Igreja ali nos tempos de Jesus. Então criou-se, né, esse confessionário, que hoje na igreja, por exemplo, evangélica, é no gabinete pastoral, no escritório, ou é após o culto ali, senta ali e conversa, e confessa os seus pecados. Mas é muito importante confessar o pecado. Agora, se você parar para pensar, hoje em dia, as pessoas pararam de confessar os seus pecados por causa do orgulho, a soberba. A gente tem medo de contar o pecado e o que vão pensar de nós. Meu Deus, se eu falar, se todo mundo descobrir isso que eu faço escondido, isso que eu fiz, ou isso que eu penso em fazer, isso que eu estou com um desejo de fazer, vão pensar que eu sou o pior pecador da face da terra. E a gente, por causa disso, não busca ajuda, não busca aconselhamento, não busca orientação, não busca correção, repreensão, que Deus ele só repreende, corrige quem ele ama. A gente tem medo de ser descoberto. E isso é o que? É orgulho. O orgulho não quer que a gente mostre a nossa fraqueza. O nosso orgulho não deixa a gente mostrar, peraí, eu também sou humano, eu também falho. Ei, eu preciso de ajuda. Então, a gente vê casos que eu não vou me aprofundar, mas polêmicos, como o do cantor, né? Aquele cantor Samuel Mariano, aquela cantora Flor de Lis. Casos que chegaram ao extremo, ao adultério, ao assassinato, como o rei Davi matou ali Urias, porque o orgulho não deixou confessar, não deixou falar, olha, aconteceu isso, eu tô triste, olha, eu tô com um desejo de pecar, tô com um desejo de fazer besteira, eu tô com meu coração muito negativo, muito ruim, e aí não busca ajuda, a gente não se abre com alguém da família, a gente não se abre com os nossos líderes na igreja buscando ajuda, sempre com medo de sair contando, de se espalhar. Então é claro que você não vai confessar o seu pecado para qualquer pessoa, você vai buscar alguém de confiança, um líder de confiança, alguém que você é uma pessoa séria, uma igreja séria. Mas o orgulho, ele nos impede de tudo isso, de perdoar, de pedir perdão, e nos impede de confessar os nossos pecados. Agora, depois de perdoar, pedir perdão, confessar os pecados, você já venceu o orgulho. Então, vencendo o orgulho, estando bem com Deus, estando bem com o meu próximo, agora eu preciso manter o meu relacionamento com Deus. Aí eu coloquei assim, ó. Eu tive um grande amigo chamado Diogo, tá? Não sei se vocês conhecem. Quando a gente convivia todos os dias, na época que a igreja era na Josino, na Avenida Josino, a gente convivia todos os dias, tinha culto quase todo dia, culto, reunião, estava sempre junto. A gente frequentava os mesmos lugares, passava muito tempo junto, a gente conversava muito e, consequentemente, sabia muito um sobre a vida do outro naquela época. E a gente acabou desenvolvendo o quê? O que o irmão Marcelo falou agora há pouco. Intimidade. Então a gente frequentava os mesmos lugares, a gente falava das mesmas coisas, a gente tinha a mesma visão,
A gente estava sempre junto, estava sempre conversando, sabia muito um do outro, ia contando as coisas do dia a dia, contando tudo. E aconteceu o quê? Desenvolveu o quê com esse Diogo, meu amigo? Intimidade. Sabe o que aconteceu? Deus me ensinou isso com esse rapaz. Aí, esse meu amigo Diogo, ele teve que se mudar. Apareceu uma oportunidade para ele sair do aluguel e ele foi morar para um lugar bem mais longe de onde eu morava, da igreja inclusive. E ele parou de frequentar a igreja e isso foi trazendo um distanciamento. A gente foi se afastando, se distanciando. A gente parou de frequentar os mesmos lugares. Aos poucos a gente foi falando menos e, consequentemente, a gente foi perdendo intimidade. Ainda gosto do Diogo, ele ainda gosta de mim, só que a gente foi perdendo esse afeto, essa intimidade, esse falar tudo um para o outro. Isso foi porque a gente foi tomando caminhos diferentes, direções diferentes, e aí foi criando uma distância entre nós. Então, hoje eu não tenho contato com ele. Eu mando mensagem todos os dias para ele, mas é superficial. A gente não consegue mais se aprofundar. Por quê? Porque a gente não quer o mal um do outro? Não, mas tomamos caminhos diferentes. Então, quando a gente se via todo dia, a gente conversava todo dia, a gente ia começando a contar tudo um do outro, ele sabia como foi meu dia, como foi minha semana, eu sabia como foi o dia dele, como foi a semana dele. Onde eu estava, ele estava, onde ele estava, eu estava, a gente estava junto. Por quê? Porque a gente foi criando intimidade. Estar junto, conversar, passar tempo junto, gera intimidade. E é exatamente assim com Deus. Você já, agora, nesse momento da aula, você já venceu o orgulho, você já pediu perdão, você já confessou seus pecados, você já foi perdoado, agora você está bem com Deus e bem com o seu próximo. O que você tem que fazer? Nutrir, alimentar o seu relacionamento com Deus, ter intimidade. Então, faz parte do temor ao Senhor o quê? Passar tempo com Deus. Assim como eu passava tempo com Ele, conversava com Ele, ia me envolvendo com Ele, me interessava pelas coisas que Ele se interessava, a gente queria as mesmas coisas, aí a gente foi tendo intimidade. Agora, quando eu focava na igreja, ele focava no trabalho, eu focava aqui onde eu estava, ele focava lá onde ele estava, a gente foi tomando direções diferentes. Então você tem que querer as mesmas coisas que Deus quer. Enquanto você querer as coisas que Deus quer, enquanto você focar no que é importante para Deus, se você focar no que Deus está focado, vocês vão caminhar junto. Se você sonhar os sonhos de Deus, o que Deus sonha para essa nação? O que Deus sonha para esse mundo? O que Deus sonha para essa geração? Você tem que sonhar também. Você tem que querer também. Então, se para Deus é importante salvação, o que você tem feito para salvar as pessoas? Se para Deus é importante obra social, o que eu e você temos feito para ajudar as pessoas? Se para Deus é importante libertação, o que eu e você temos cooperado para libertar as pessoas? O que eu e você temos feito para cooperar com a cura? Como que eu e você pregamos a palavra? Nós estamos capacitados, temos estudado, temos nutrido um relacionamento com Deus, lendo a palavra, estudando, estamos nos impregnando com a Bíblia? Então se as coisas de Deus não são importantes para mim, as minhas coisas também não serão importantes para Deus. Porque enquanto as coisas do Diogo eram importantes para mim, as minhas coisas eram importantes para o Diogo. Agora, quando a gente foi se distanciando e eu e ele não queria mais as mesmas coisas, então o que era importante para ele já não era mais importante para mim. E o que é importante para mim já não era mais importante para ele. E é exatamente o que acontece com Deus. Você vai passando a não se importar mais com as coisas de Deus. E Deus também não vai se importar com o que você acha importante. Está entendendo isso? Está fácil de entender? Mas tem base bíblica isso? Onde está na Bíblia isso? De que se eu não me importar com Deus, Deus não vai se importar comigo. Não dessa forma, né? Mas com as minhas prioridades. Se para Deus o mundo espiritual é prioridade e para mim as coisas desse mundo material é prioridade, por que Deus não vai se importar com o que eu acho importante, com a minha conquista financeira, profissional, ou etc. Se a minha saúde, eu quero minha cura, eu quero o meu milagre, por que Deus não vai se importar com isso? Porque eu não estou me importando com o que é importante para Deus. Então eu tenho que pôr Deus em primeiro lugar. Eu tenho que pôr o meu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Eu tenho que ser uma pessoa espiritual.
Eu tenho que ser uma pessoa que teme ao Senhor. Eu tenho que me preocupar com as coisas de Deus. E, consequentemente, as coisas vão fluir na minha vida. Tudo que é importante para mim, seja uma cura profissional, etc, etc, vai acontecer, vai se cumprir. Porque é bíblico. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2. Parece que está travando, o sinal tá bom aí? Todos me ouvem? Alguém está me ouvindo bem? Digita aí, estou ouvindo. Ah, glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2. Anota isso aí. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2. Já vou encerrar. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim. Olha agora. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Agora, se vocês o buscar, vocês o acharão. Mas se vocês deixarem o Senhor, ele vos deixará. Então o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com o Senhor. Se vocês buscarem o Senhor, vocês vão achar. Vai acontecer um milagre. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Mas se você deixar o Senhor, ele também vai te deixar. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, que os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando os fiéis. Se Deus procura os fiéis, é porque é escasso. Se Deus procura os fiéis, é porque são poucos. Entende? Então, são poucos os fiéis. Eu e você temos sido fiéis a Deus? Temos sido espirituais? Ou nós, por muitas vezes, acabamos sendo carnais? Reflita sobre isso. Então Deus falou: enquanto eu estou com vocês, enquanto vocês estiverem comigo, se vocês me buscarem, me acharão. Porém, se me deixarem, Deus também vos deixará. Então é exatamente o relacionamento de amizade que eu tinha, por exemplo, com o Diogo. Enquanto eu estava com ele, ele estava comigo. Quando eu buscava, eu encontrava ele. Mas quando eu deixei ele, quando ele me deixou, a gente se afastou. Eu fui para a direita e ele foi para a esquerda. Então, se você está ali com Deus, Deus está com você. Mas se você mudar de direção, Deus também muda. Se você for para a direita, Deus vai para a esquerda. Se você abandonar Deus, Deus também te abandona. Simples assim, preto no branco. E quando tomamos essa decisão de nos aproximar de Deus, de estar com Deus, recebemos as oportunidades de aprofundar essa relação. Algumas vezes, o Senhor enviará testes, mas às vezes ele irá permitir o diabo aplicar tentações, como fez no caso de Jó. Tudo isso é uma oportunidade de obedecer, ou de obedecer a Deus ou de resistir à tentação. Obedecer porque tem testes que vêm de Deus. Onde tem na Bíblia um teste que Deus aplicou? A Bíblia vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Um teste de Deus, deserto. E a Bíblia vai dizer que Deus permitiu o diabo tocar na vida de Jó, tentar a vida de Jó. Então tem tentações, tem situações que Deus vai permitir o diabo lançar sobre a nossa vida. Por quê? Porque Deus, ele está dando uma oportunidade. A tentação não é Deus querendo saber se você é fiel ou não. Deus sabe que antes de você cair, Deus sabe que você ia cair. E antes de você dizer não para o pecado, Deus sabia que você ia dizer não para o pecado. Deus é onisciente. Então Deus não faz isso para te testar e saber se você é bom, se você é ruim. Deus, ele quer duas coisas. Primeiro, que você aprenda a conhecer a si mesmo. Aprende que você consegue dizer não para o pecado. Dizer não para a comida ali, glutonaria. Dizer não para aquele docinho a mais. Você já comeu? Não vai comer mais. Já comeu. Dizer não para as tentações. Deus quer que você aprenda a se conhecer. Primeira coisa. Segunda coisa. Toda tentação e todo teste é uma oportunidade de Deus. É um privilégio. A tentação e a dificuldade e a circunstância difícil, tudo isso é um privilégio, uma grande oportunidade para Deus te fazer destacar.
para Deus te fazer avançar. Crescer em intimidade e ganhar autoridade espiritual. Toda vez que você obedece a Deus, você se aprofunda em intimidade. Toda vez que você diz não para o pecado, você cresce em autoridade. Isso aqui é um segredo espiritual sem tamanho, tá? Isso aqui eu demorei para aprender com Deus porque não tinha ninguém ensinando, ninguém falava disso nas escolas bíblicas, ninguém me ensinou isso aqui, foi difícil para aprender. Acho que o único que eu ouvi falar isso aqui, eu já tinha aprendido, mas o único que eu ouvi falar isso aqui de forma didática foi o apóstolo Ricardo. Fora ele, eu não lembro de ter visto ninguém falar. Mas eu penei muito para aprender isso, porque ninguém ensinava. E ensinava o quê? Que a tentação e a dificuldade é uma grande oportunidade para a gente crescer em intimidade e adquirir a autoridade espiritual. Então, como eu vou me tornar um homem com muita autoridade? Quando você vê alguém que tem muita autoridade sobre o demônio, aquela pessoa, claro que qualquer cristão, pelo nome de Jesus, pode expulsar um demônio. Mas tem pessoas que têm muita autoridade. Então aquela pessoa há muito tempo ela vai dizendo não pecado. Tá entendendo? Há muito tempo a tentação vem. E ela diz não pecado. E tentação não é só o que tem um costume na igreja, ainda mais com tanto caso de adultério, de traição, de coisa, de barbaridade, a gente fala de tentação, a pessoa já pensa em pecado sexual. Mas tentação é cometer qualquer tipo de pecado. Por exemplo, se ofender, a ofensa, a mágoa é pecado. Então, se eu me sinto tentado a me ofender, nossa, aquela pessoa, vem aquela ofensa, aquilo é uma tentação para eu abraçar aquela ofensa, para eu abraçar aquele sentimento de mágoa. Você não pode ceder a essa tentação. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequei, porque se irar é pecado. Ou seja, a ira vem até você. Aquele sentimento de ira vai chegar. E aí você vai ter que escolher ceder a essa tentação e ficar a semana inteira irado, o dia inteiro bravo, brigar com todo mundo, ou respirar. Não, eu não quero isso na minha vida. Eu sou serva do Senhor. E aí você expulsar, eu repreendo esse sentimento de ira na minha vida. Aí você parar e refletir, não tenho motivos para estar irado. Ah, mas tudo isso aconteceu. Isso não é motivo, porque Deus está no controle e parará, biriri, você vai ali refletindo e falando, não, vai dar certo, não precisa estar irado.